Olá, meu nome é Daiane Máximo e esse é o terceiro e último episódio do Fraga Podcast. Fala, gente, aqui é Guilherme Borges, sejam muito bem-vindos novamente. Esse podcast faz parte de uma ação do coletivo Verniz, a Fraga, que é um desdobramento da exposição Fragrante, que aconteceu em outubro de 2019 no CCBM, aqui em Juiz de Fora. E agora, no Projeto Fraga, a gente busca construir um diálogo com alguns dos artistas que participaram da exposição com a gente. E hoje a gente vai explorar um pouco as relações entre território, cultura e representação sob uma perspectiva mais racializada. Quem está aqui com a gente é a Daiane Máximo, que está apresentando aqui comigo, a Gisilene Oliveira e sobre a mediação da Luísa Amorim. Elas vão discutir sobre a dispersão e relocação das pessoas negras nos espaços urbanos desde o período da abolição e quais formas de se viver nascem a partir dessas relocações e como essas formas são representadas nas mídias mais populares e hegemônicas, né? É isso, gente. Papo chique. Bora lá ouvir o que as meninas trouxeram pra gente. Boa tarde a todo mundo que estiver ouvindo. Hoje a gente está aqui para apresentar um podcast que a gente nomeou Território, Cultura e Representação. E a intenção é pensar um pouco sobre onde está a população negra desde o período pós-abolição e como que a mídia trata a imagem das pessoas. Antes da gente entrar de fato no assunto, meu nome é Luísa de Amorim. Sou do coletivo Verniz e eu queria pedir para nossas convidadas Daiane Máximo e Gisilene Oliveira se apresentarem um pouco também. E aí, pessoal, meu nome é Daiane Máximo, sou apresentadora aqui do podcast junto com o Gui, mas fora isso eu sou natural daqui da cidade de Juiz de Fora, mais especificamente da zona norte da cidade. Também sou graduanda em Arquitetura e Urbanismo pelo FJF, com uma linha de pesquisa que transita entre cultura afrodiaspórica, território e memória. Minha trajetória ela começa em 2012 no projeto Sou Black do Bem, da minha antiga escola lá de Santa Lúcia, a Escola Municipal Professora Teresa Faus, e atualmente sou integrante do coletivo Verniz, do coletivo Cafofo, da FAU-FJF, e mais recentemente faço parte do Maracatu Estrela na Mata e da equipe do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFJF. Também atuo no curso preparatório Luísa Maim e com produção cultural em coletividade com outros movimentos e eventos aqui da cidade de Juiz de Fora. E na Fragrante eu fui responsável pela cenografia da mostra e também participei da expografia das obras. Então, boa tarde, meu nome é Gisilene Oliveira. Assim como a Daiane, também sou natural da cidade de Juiz de Fora, só que da Zona Leste. Eu estudo atualmente Serviço Social na UFJF. Anteriormente, cursei e interrompi o curso de Ciências Humanas e Bacharelado Interdisciplinar. Eu sou pesquisadora atualmente, né, de Direitos Humanos e Cidadania. Na verdade, durante a minha graduação, eu fui me embrenhando por essas vias, e eu estudo isso com enfoque nas populações negras e periféricas e o direito à informação. Eu atuo nos movimentos sociais desde 2014, em busca de uma educação pública e de qualidade, pela democratização da mídia, por condições dignas de trabalho para os trabalhadores, contra o imperialismo, contra toda e qualquer tipo de forma de opressão. E enquanto artesã e artista, eu realizo as minhas obras a partir desses acúmulos de compreensões objetivas e subjetivas que eu vou tendo a partir desses processos e me expresso através de diversas linguagens, de costura, tecelagem, saboaria, escrita, instalações, marcenaria, pintura, culinária, e o que me possibilitar realizar essa sublimação, né? Eu participei de outras edições da Verniz, participei da primeira vendendo lanches veganos e participei da segunda com uma obra Cortejo, que buscava trazer mais sobre essa questão das linguagens espirituais afro-brasileiras, né? E é isso. Atualmente eu também componho o curso preparatório Luísa Maim e me embrenho sempre em alguns movimentos populares que têm uma perspectiva libertária. Para dar início à nossa conversa, que a gente escolheu o tema Território, Cultura e Representação, isso sempre é com foco na vida das pessoas negras no Brasil. Eu gostaria de perguntar e que a gente falasse um pouco sobre como se deu a formação do território brasileiro
focando em onde a população negra foi sendo instalada no período pós-abolição. Eu acredito que essa questão é muito importante para a gente entender também como que esse processo se dá atualmente. Bom, falar da formação territorial no período de pós-abolição do Brasil é bastante delicado, né? Porque se a gente for parar para pensar mesmo, estudar um pouco mais a fundo, a gente começa a perceber que é e sempre foi um projeto a longo prazo de extermínio, de apagamento mesmo, de uma população que começa a virar um excedente populacional indesejado para o Estado. É uma população que não podia mais se ter como mão de obra, né, muito entre aspas, e que a partir disso se vê forçada a se readaptar novamente para uma nova condição imposta a eles, sem nenhum tipo de assentamento, nenhum tipo de base para se estabelecer. Ou seja, sai de uma posição subalterna anterior e vai para uma outra mais moderna, digamos assim. E as condições de trabalho, elas vão se modernizando também para uma manutenção constante das riquezas das elites regionais, que começa também a se estabelecer muito fortemente nesse período, frente a uma imensa parcela da população que sofre tanto com o racismo quanto com a falta de terra e ainda vivia numa grande disputa no mercado de trabalho com os imigrantes europeus que estavam chegando também. Isso a gente está falando de aproximadamente qual década, assim, qual período brasileiro? A gente está falando ali do período entre o final do século XIX, a partir de 1888, e do início do século XX, na década de 20, com um boom industrial e ocupacional dos centros urbanos, onde havia essa disputa com os imigrantes muito forte, aqui na Zona da Mata, mais especificamente com os italianos e os alemães. E também é muito interessante observar como a mídia da época, mais ainda os jornais, né, tinham um papel crucial na criação de um certo imaginário sobre essa população escravizada, que acabava por refletir até mesmo os locais onde essas pessoas iriam se assentar na cidade, sempre à margem. E aqui na Zona da Mata, e isso é até uma característica urbana muito de Minas, que começa a se expandir a partir da Corrida do Ouro, ali, lá nos anos finais do século XVII. Os primeiros povoados, eles começam a surgir geralmente no leito dos rios e ou a partir da Estrada Real, aqui em Juiz de Fora, o Caminho Novo. E aqui mesmo na cidade, por exemplo, o povoamento começa ali na Avenida Getúlio Vargas, com as hospedarias, e daí, após a abolição, em 1888, a gente começa a perceber muito fortemente, até 1920, uma grande migração negra que vinha das grandes fazendas das proximidades daqui da cidade. A gente tinha, por exemplo, Bias Fortes, Rio Novo, e aqui mesmo também tinha a Fazenda São José, e essa população viria a se estabelecer a princípio em alguns pontos que vieram a ser os primeiros territórios de negros aqui da cidade, que é a região do Dom Bosco, na região sul, na região leste, ali entre o Vitorino e o bairro de Lourdes, e no Ponte Preta, na região norte. Também nesse início do século XX, a migração era bastante intensa entre os homens, que muitas vezes vinham de uma situação em que os pais eram ex-escravizados e continuavam nas fazendas, vendiam sua mão de obra em troca de um estabelecimento, de uma educação, saúde para os filhos, que conseguiam sair do ambiente rural e iam para a cidade em busca de trabalho. E a partir disso, durante as décadas de 1910, 1920, começa a crescer também o número migratório de mulheres, muitas com seus cônjuges, justamente em função do estabelecimento que os homens começam a ter dentro da cidade a partir do ofício, lembrando ainda da disputa com os imigrantes, que possuíam a maioria das oportunidades. Tudo isso que a Daiane falou também tem várias vias de manutenção. E outra que a gente discutiu um pouco é como a mídia, até hoje, assim, continua influenciando na subjetividade para que a gente continue acreditando nesses lugares que vão sendo impostos desde o século passado, né, digamos. E aí eu queria perguntar para a Gesilene como que isso se dá atualmente, como que isso continua acontecendo, como que a mídia influencia para que a gente acredite nesses lugares subalternos, assim, que foram sendo impostos para populações negras. E o que é retratado sobre os negros nessas mídias?
Bom, então, a partir do que a Daiane levantou, eu penso alguns pontos, né? E aí a questão da mídia em relação a isso tudo, é importante a gente pensar que a mídia não traz uma ideia desligada da realidade, né? Aí quando eu falo mídia, eu falo de grandes conglomerados midiáticos. O que é isso? A Globo, ou, o SBT, a Record, essas grandes mídias que são intituladas enquanto mídias hegemônicas, né? Mídias hegemônicas nesse sentido seriam mídias que servem para veicular a ideologia dominante. Ideologia dominante nesse sentido é a ideologia de quem está aí no poder e na exploração desde sempre nessa história desse território, né? E aí é importante a gente pensar que essas representações, elas em grande maioria aparecem em noticiários de segurança pública e criminalidade, e esses noticiários, eles fazem um jogo de significados e significantes muito forte. A gente consegue ver que esses territórios eles não são representados dentro da mídia enquanto territórios com cultura, história, resistência, que é uma coisa que a gente vai tratar posteriormente também, acredito, no podcast, mas muito pelo contrário, esses noticiários que aparecem na televisão ou então nesses canais, mesmo que sejam online, né, eles colocam o negro numa posição de rebaixamento enquanto cidadão, né? E aí quando a gente fala isso, é importante a gente pensar o que seria isso, né? Quando a gente liga, por exemplo, no jornal, e aí a gente vê o nosso bairro sendo retratado, e aí, enquanto população negra, né, sempre são notícias muito desanimadoras, assim. A gente vê a questão da criminalidade, a questão da falta de saneamento básico, a questão da defasagem educacional. Só que a forma como isso é colocada não é uma forma a se denunciar, e sim como normalizar essas condições. E isso é um problema, né? Porque a gente tem aí desde sempre a população negra sendo expropriada, desde a sua força de trabalho, a sua cultura, a sua forma de vida, né? E aí a mídia, ela cumpre um papel a partir desse momento, quando ela coloca essas coisas enquanto naturais, oriundas da população negra, é normalizador. E esse papel normalizador é muito problemático, uma vez que a gente sabe que a população negra não é uma população homogênea, e sim heterogênea, ou seja, diversa. A gente tem um grupo negro extremamente diferente. A gente pode encontrar dentro da população negra pessoas que fazem atividades de trabalho diferentes, que vivem em territórios diferentes. Uma coisa muito interessante que você falou atualmente, eu queria ressaltar nessa parte, é como que o negro é a população negra, e essa imagem que é passada, né, nos grandes conglomerados de mídia, ele é o principal, mas não é uma imagem que representa toda a diversidade de vidas negras, assim, né? Você tinha falado uma coisa muito interessante sobre isso, como a gente é o principal, mas essa imagem é estereotipada, né? O que é interessante para manter. Sim, porque na verdade essas representações não dizem sobre a realidade, são representações. É uma forma de controle ideológico da população no geral a respeito da imagem vista sobre a população negra. Então você cria um estereótipo de negro, que é o negro, querendo assim, marginalizado, né? Vamos colocar nessas palavras. E aí é interessante se perceber que quando, por exemplo, nesses noticiários de segurança pública e criminalidade que eu avaliei durante a minha pesquisa, esse ser humano negro, ele não tem identidade, assim como ele não é colocado enquanto negro, ele não tem um território, esse território ele não é falado, ele é desumanizado ao máximo. E aí, assim, é importante a gente pensar que a mídia, ela tem esse papel de criar esse ideológico no meio das pessoas, assim, né, dessa normalização, e aí você vai ver que na televisão as apresentações, elas não são condizentes com essa diversidade, elas estão sempre, atualmente, a gente vai ter um novo perfil de negro sendo colocado, que é o negro ultramente bem sucedido, mas fica sempre entre esses polos, né? Ou você é o marginalizado, que aí vai ser colocado em palavras como bandido, criminoso, traficante, ou até mesmo sem um nome, né? Morrem três, assim. Três o quê? Três pessoas de onde, como elas são, como esse projeto de alocação dessas pessoas, ele é sustentado por essa ideia, mas está totalmente ligado à questão de como o Estado trata essa população no pós-abolição até hoje, né? Pensando ainda mais que os meios de comunicação
eles devem respeitar, né, as diversidades humanas, eles não respeitam, e pensando também que são concessões públicas que vão parar na mão de conglomerados midiáticos, isso é muito problemático, porque é uma articulação entre o Estado, a grande mídia, para tocar uma política a necropolítica, né? Desde pós-abolição até agora, criando essa normalização. Então, infelizmente, é comum a gente ligar o noticiário e, às vezes, que aparecem pessoas negras serem vezes que vão ser faladas sobre questões de criminalidade, mas não só criminalidade, mas sendo a pessoa negra, esse suposto criminoso, com essa falta de identidade mesmo, assim, né? Criando essa normalização. Outra questão é que isso não é por si só. Essa representação ela vem enquanto uma reatualização e uma manutenção da questão da divisão racial do trabalho e da manutenção também do status quo, né, que é o status ideológico da supremacia branca, pensando o lugar do branco enquanto positivo e o lugar do negro enquanto negativo. E aí, assim, obviamente, a gente tem agora uma questão que é o mercado se adequando a essas denúncias que a gente faz historicamente sobre como a gente é representado, criando essas dicotomias que nem eu falei anteriormente, entre o negro ultramente bem-sucedido e o negro ultramente marginalizado e rebaixado mesmo pelo Estado e por tudo. E aí é importante a gente entender que isso não é real, que essas informações elas são realmente formuladas enquanto mercadoria, né? E mercadoria, quando a gente fala assim, para cumprir com uma agenda mesmo, uma agenda política, uma agenda econômica que busca essa manutenção desse lugar ruim que é colocado para a população negra, né? E aí também é importante a gente pensar que, obviamente, existem meios de combate, existem muitas pessoas fazendo um trabalho de resistência e denúncia a isso, mas é importante a gente pensar sobre isso, porque esses noticiários são o que estão dentro da televisão, dentro da televisão, que está dentro da casa da maior parte da população brasileira, que, querendo ou não, às vezes se informa só por esses veículos de comunicação. E aí fica uma coisa extremamente esquizofrênica, porque você, enquanto, por exemplo, um cidadão que mora num bairro, que vive num bairro de periferia, e é trabalhador ou estudante, seja lá o que for, você não se vê representado dentro daquilo e você também não só não se vê representado dentro daquilo, como você não consegue entender de onde está essa representação e acaba absorvendo essas questões. Então, isso é muito perigoso, porque é um papel de introjetar coisas negativas e racistas, né, na população de uma forma subjetiva, porque quando você liga o jornal e fala assim, morrem 3 na favela X. O que é que isso significa? Assim, que, na verdade, o Estado acabou de assassinar 3 cidadãos, aí estou dizendo sobre morte sobre a polícia, né, pela via da militarização, morrem 3, então, assim, o que é isso que o jornal está falando? Não é que morrem 3, não são puras mortes, são assassinatos de 3 pessoas em um devido território, assim. E aí, não só manter esse território sem saneamento básico, sem uma articulação maior, a questão do próprio direito à mobilidade, a uma moradia digna, à alimentação saudável, um saneamento básico, coisas básicas, mas também até a poda da nossa própria subjetividade, nas nossas possibilidades de exploração dela no futuro, né? Porque se você liga a televisão e você não tem, porque a gente sabe, a gente é universitário e tudo mais, mas a gente se encontrou enquanto pessoas que pensam assim, compreendem assim, há relativos poucos tempos, assim, né? E é uma coisa que não é tão acessível, porque a mídia ela faz a mídia, esses grandes conglomerados fazem esse controle para que até mesmo nós, enquanto população negra, não nos reconhecemos enquanto resistentes e denunciadores dessa forma de imposição ideológica também. Obviamente, apenas mudar a estética da apresentação não é o suficiente, porque todas essas questões de representações elas estão ligadas a questões reais, que é a divisão socioterritorial, a divisão racial do trabalho, que é fundamental pensar, que nem a Daine levantou a questão dos serviços, né, do trabalho, né, a população negra ela é alocada em serviços.
em sua grande maioria. E esses serviços, esses empregos que são serviços, eles são extremamente desvalorizados. Aí pensando a questão do emprego doméstico, como ele se dá, as relações empregatícias dentro disso. E aí é pensando que essas representações servem para sustentar uma exploração que passa em dado momento a ser é, uma exploração de classe, né, também, assim. E que quem lucra com isso são os grandes conglomerados, porque aí a gente vai ver, tal empresa de comunicação tem um financiamento conjunto com tal empresa X que, sei lá, desmoronou uma barragem em tal lugar e matou uma população ribeirinha, ou matou uma população quilombola, enfim, vai saber, né? E isso tudo está ligado a questões econômicas, essa representação, tanto que aí a gente vai ver agora que com esses movimentos, com todos os movimentos desde sempre, né, históricos, os grandes conglomerados viram a necessidade de inserir uma outra representação do negro, que também, ao meu ver, não condiz com a população negra no modo geral, porque a gente tem aí não só pessoas que ou são marginalizadas ou que são extremamente bem-sucedidas e ricas, enfim. A gente vai ter esse intermeio, eu acredito que é onde fica a maior parte da população sem essa uma representação real mesmo, assim, né? Porque é exatamente para manter essa grande massa enquanto sem questões mais íntimas como, por exemplo, autoestima, mas também sem a oportunidade, né? Assim, sendo os que enchem a maior parte dos presídios, por conta da própria violência policial que é normalizada dentro da televisão, que compõem as grandes taxas de morte, sejam elas por questões agora atualmente, por exemplo, pelo Covid, ou então taxas de fome, porque a gente sabe que a população atualmente, principalmente a população periférica, está passando por grandes dificuldades alimentícias e tudo isso é escamoteado, tudo isso na verdade, a palavra é realmente escondido e maquiado pela grande mídia para que isso não seja uma coisa que todos nós tenhamos noção e possamos realmente resistir e enfrentar. A mídia sempre teve um papel crucial na legitimação e até mesmo de uma certa manipulação de um determinado imaginário. É um formador de opinião, né? E no início do século XX, os jornais eles foram grandes influenciadores da exclusão social e territorial. A gente tem até alguns fragmentos de jornais, tem até uns casos de crimes violentos e de brutalidades retratados pela mídia que levaram a diversos episódios de linchamentos e de violência contra a população negra, o que era até recorrente na época e que também acabou por influenciar o estabelecimento, né, em locais mais afastados, que permitiam uma estadia menos perturbadora. Tem um jornal de 1917 que tem uma manchete que diz: faltam braços no campo e sobram pernas na cidade, como se a alforria desse abertura à vadiagem nos centros urbanos, né? E os jornais eles manipulavam essas imagens pejorativas sem abordar um contexto. Explana de forma rápida, mas dificulta a compreensão do que está por trás das informações, não permitindo entender um problema complexo, né? O que acaba culpabilizando, colocando a culpa nas pessoas que sofrem pelas próprias violências sofridas. E com isso vai se criando uma imagem social, uma representação negra que é até reproduzida até hoje, só que de forma cada vez mais modernizada e dissimulada. E era um medo, né? Um medo do que isso poderia vir a acontecer perante essa imensa parcela da população que estava liberta. E acaba que esse sensacionalismo sempre foi uma das estratégias para a formação de um imaginário que atua na continuidade de um ciclo que exclui e criminaliza esses corpos subalternizados, né? Junto com diversas outras estratégias de formação de pensamento e de opinião. E tivemos também lá nos meados do século XX as reformas urbanas que vieram no intuito de afastar mais ainda a população dos centros urbanos, mais especificamente do campo de visão, né, da paisagem, que nessa época tinha um propósito muito comportamental, enfim. Com isso se apega muito forte na imagem da vadiagem também. E depois ali, a partir dos anos 70,
muito forte nos anos 90 a guerra às drogas, né, com a criminalização dos territórios negros como uma justificativa para a dizimação e de um genocídio constante. Sim, numa busca de responsabilização pela vulnerabilidade imposta pelo Estado a essas pessoas, né? A gente vê, por exemplo, a questão da criminalidade. Se você tem uma população que acabou de sair de uma situação de escravização, você não cria uma alocação nessa divisão racial do trabalho, na divisão social do trabalho ali dentro dessa sociedade, onde essas pessoas vão estar, como elas vão é, viver nessa situação, né? Fora a questão de traumas, enfim, várias outras coisas. Você cria também um ambiente hostil, obviamente, juntamente com isso, porque a fome existe, ela é real. E se você não tem condições lícitas de matar a sua fome, o Estado cria condições ilícitas de matar a sua fome, não só com essas leis e com esse, assim como com o braço da mídia, né, nesse imaginário, mas também até mesmo pensando na questão da política de drogas, né? E aí a gente vai alargando sempre, e aí pensando nessa questão dessa responsabilização do Estado sobre isso e essa forma que a mídia tem de devolver essa responsabilidade à população negra como se fosse realmente uma responsabilidade da população negra essa condição imposta pelo Estado, né? Quando eu fiz a pesquisa sobre esses noticiamentos e como o negro é rebaixado, os negros são rebaixados nesses noticiamentos, eu fiz um comparativo que eu acho que vale ressaltar a questão, por exemplo, do Perrela, e a gente teve depois também a questão da aeronave aí, né? Com quilos e quilos de cocaína trazidas pela mão do Estado, né? Assim, querendo ou não, por pessoas ligadas ao Estado, quando não pelo próprio Estado, e que isso não dá nada, até porque esse é um projeto de mão de obra barata, vamos pensar assim, né? Porque, na verdade, quem é o traficante não é aquele que é o varejista. O varejista, ele é o varejista, é aquele que faz a distribuição. O traficante é o que enfrenta fronteiras e traz para dentro do território essa quantidade absurda de drogas. E a gente sabe que, sei lá, e isso vai ligando, e é um absurdo, porque isso, na verdade, é todo um projeto de massacre tão bem montado que a gente vai ver aí até a indústria armamentista entrando no meio disso. Como é que um fuzil que foi produzido, sei lá na Rússia, ou sabe-se lá onde, veio parar na mão de um menor dentro do, sei lá, dentro do território brasileiro, assim, sabe? Como que tudo isso é feito, como que tudo isso é criado mesmo para essa criminalização dessas pessoas, desse território, e uma criação de uma insalubridade geral que fica deixando todo mundo maluco, né, na real, porque você cresce sem entender de onde essas coisas todas vêm vindo, assim, e o porquê elas vão acontecendo, e você vai criando uma subjetividade defasada a partir disso. Quando você não tem um espelhamento saudável sobre a população negra dentro desses grandes noticiários, que em grande maioria é onde as pessoas conseguem ver, né? Porque a gente sabe que a internet não está aí para todo mundo e a televisão também não, apesar de ser uma coisa mais disseminada, mas é um meio onde as pessoas se criam esse espelhamento, criam essas noções, assim. E aí fora, por exemplo, a questão do racismo recreativo, que a gente não colocou aqui, né? A colocação do negro, às vezes, enquanto bêbado, a gente pode ver o Mussum, ou então a questão da bicha preta com a Vera Verão, ou então sempre essa Zorra Total, esses programas aí da televisão que colocam o negro nessa condição fatídica, né, assim. E aí é importante também entender que é tão heterogênea essa população, é tão diversa essa população, que sim, essas representações podem condizer em algum momento com o real, mas isso não quer dizer que é todo mundo dessa maneira, né, e que essa representação, ela realmente nos represente, nos traga uma representação real, assim. Eu acho que tudo isso que vocês estão falando demonstra como é, tipo, sofisticado esse processo, tanto na mídia quanto no território, enfim, de colocar a população negra, e não só a população negra, né? Todas as pessoas que são invisibilizadas e tal, a população indígena, nesse lugar de marginalização.
Mas eu acho que tem um ponto muito interessante que a Gislaine falou agora há pouco sobre como a questão do espelhamento. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode trazer para o outro lado, que existem vários grupos que tentam criar outras imagens a partir disso, sabe? Dessa vivência dessa coisa hegemônica. E aí, eu fico pensando um pouco nisso, eu acredito que agora seria um momento ideal se vocês quiserem trazer exemplos de como grupos de pessoas negras se reuniam tentando criar outras alternativas mesmo para essa imagem. Frente a todas essas representações, sempre tiveram movimentos e manifestações de resistência e reexistência, né, às expressões culturais afro-brasileiras. Desde as festas religiosas, que foram as primeiras possibilidades que nos reunirmos e nos manifestarmos através da religiosidade, da fé, às manifestações urbanas, como a gente tinha os clubes negros, que era um desdobramento de uma herança ancestral, um momento de compartilhar valores através da oralidade, da memória, a própria religiosidade, né? A partir do cooperativismo e de um reconhecimento. Ainda, né, que a mídia, como a gente estava falando agora há pouco, dificulte esse processo de autoidentificação. Acaba colocando em questão o que é ser negro, como é ser negro, tanto comportamentalmente quanto esteticamente, como tem sido muito influente atualmente, né? E o sistema sempre dá um jeito de se apropriar, diluir e moldar da forma como é mais conveniente naquele contexto. Depois disparam através dos meios de comunicação e é aí que a gente se perde. Bom, como eu foquei bastante em como a mídia se articula para poder sustentar essa necropolítica bancada pelo Estado, né, colocada pelo Estado, eu pensei em um exemplo de resistência a isso que aconteceu aqui na cidade de Juiz de Fora, de resistência e combate, né, a essa imagem, e principalmente ligada à questão territorial, que é a Rádio Mega FM. Ela se iniciou nos anos 90, mais especificamente em 97. Ela foi tirada em uma assembleia que foi convocada pelos estudantes do Grêmio da escola do bairro, pelo DJ Nonô e os moradores, com o objetivo de dar voz ao povo daquela região, unindo-os contra essa imagem negativa que é vinculada a respeito do povo da periferia, né? Retirando a questão da sua história, cultura e tudo mais. A rádio foi de extrema importância para essa junção, né? Porque ela acontecia no bairro Santa Cândida, mas pegando todos os bairros ao entorno, né? E alguns outros que também não estão ali ao entorno. Então, assim, por exemplo, Vila Alpina, São Benedito, São Sebastião estavam englobados e a programação era extremamente variada, né? Ela tinha desde discussões raciais, programas evangélicos programas que discutiam gênero, sexualidade, programas que discutiam religiões de matriz africana. E isso configura a rádio, por ela ser construída pela comunidade, alimentada por ela, enquanto comunitária, e por ela tratar esses temas de forma contra-hegemônica, de forma contrária a essa forma que a gente estava falando anteriormente, ela também se faz enquanto alternativa. E aí, assim, servindo para mostrar para a comunidade uma outra versão do que a televisão impõe, né? Porque a gente sabe que é uma visão, como a gente estava falando, extremamente rebaixada. A rádio ela foi perseguida, assim como outras rádios que desenvolviam trabalhos como esse na época, e acabou sendo fechada. Só que, como a comunicação comunitária ela não se restringe a um aparelho específico de difusão, a luta da galera continuou, obviamente, através de outras atividades, como, por exemplo, o Agosto Negro, que já era realizado anteriormente, continuou sendo, e deu-se também a formação do coletivo Vozes da Rua, e posteriormente o Slante Perif e outras atividades que envolvem informação, educação, conscientização e valorização, né, da cultura e da história das populações que vivem nesse território. Daí é muito massa, assim, né, pensar como essa resistência ela realmente existe. A gente, obviamente, deve levantar todos os pontos que a gente levantou anteriormente de denúncia, mas se apegar, aí é uma perspectiva minha, né, se apegar a essas formas de resistência, porque elas são extremamente valiosas, né? São nesses espaços de troca e resistência que a gente consegue ter um afago
e pensar novas possibilidades de criação dessas subjetividades, né? Desses espelhamentos, onde a gente vai vendo pessoas que nem a gente, que não estão nem, sei lá, no ápice da riqueza, nem no lugar mais vulnerável e marginalizado da sociedade, criando novas possibilidades, difundindo informações sobre a nossa história, criando ambientes de educação no sentido de educação popular mesmo, assim, né? Uma educação que visa uma autonomia intelectual daquelas pessoas, e é muito, muito bonito de se ver assim nessas experiências. Eu gosto muito de destacar o papel da Rádio Mega, obviamente, né, a sua continuidade dentro do Agosto Negro, por exemplo, o Islã de Perifa e o próprio coletivo Vozes da Rua, porque na nossa cidade ele é de extrema importância. A rádio, enquanto existia, ela criou um diálogo muito forte entre esses bairros da Zona Leste, que possibilitou uma harmonia que nunca foi possibilitada anteriormente por outros meios e pela mídia hegemônica. E aí é importante essa resistência, essa denúncia, mas também essa construção de uma história paralela a essa história imposta pelos grandes canais e pelo próprio Estado, né? Um exemplo assim de como essas iniciativas realmente geram impactos na vida das pessoas é que a gente gravou um episódio de websérie com o Sten e ele cita como que a rádio tipo foi importante na trajetória dele para entrar ali no hip hop. Que ele ouvia, descobriu que era perto da casa dele, e aí chegou lá para trocar uma ideia e conheceu um pouco as pessoas que faziam a rádio. E é interessante porque a rádio era feita pela comunidade, né? Então, se tinham discussões a respeito dos programas, os programas eram feitos pelos moradores. Tem toda uma construção realmente comunitária com uma perspectiva alternativa a esses canais de grandes mídias, né? Uma forma de democratização da informação também. Eram programas realmente variados. Então, você tinha, sei lá, programas de beleza, assim como programas sobre várias religiões, ou programas que discutiam questões de gênero, sexualidade. Existem diversos outros exemplos que a gente poderia citar aqui. Em todos esses anos de opressão, você sempre vai encontrar exemplos de reivindicação mesmo, em movimentos que lutavam por direitos em diversas áreas. E é muito importante também a gente sempre ser crítico, criar o hábito de buscar outras fontes também para ampliar a perspectiva. Geralmente a gente pensa muito em mídia e em trabalhos acadêmicos, mas acaba também que existe um mundo de expressões e manifestações, como aqui de fora, o Encrespa, o Denigra, Café com Hip Hop, Agosto Negro, Macumbas, o próprio Projeto Fragra e a Fragrante, são espaços de valorização e expressão cultural que surgem no meio urbano através de uma bagagem ancestral herdada pelo reflexo das sociedades africanas na diáspora. E expresso também através do nosso corpo, né? De um corpo que é um corpo território, que carrega consigo essa territorialidade constante como um tecido cultural mesmo. Acredito que a gente está chegando assim no final do nosso tempo estimado, já devemos até ter passado um bocado também. Eu queria saber se, antes de encerrar, vocês têm mais alguma consideração que vocês acreditam ser importante agora? Bom, então, eu trouxe esse exemplo mais específico porque é um exemplo que me marca muito profundamente na perspectiva da democratização da comunicação. E aí acho que é importante a gente entender que a gente tem que ter, sim, essa percepção geral sobre como tudo isso é arquitetado, mas também eu acho que a gente deve se apegar a esses exemplos práticos de combate, que não são poucos, até porque se a gente está aqui falando disso hoje é porque muita gente pensou para que a gente chegasse essas reflexões, assim, e esses pensamentos não são apenas pensamentos, são resistências e lutas que alinham desde questões teóricas a questões práticas, né? E aí é isso, assim, eu acho que não podemos perder de vista esse panorama de como tudo isso é arquitetado e planejado, porque a gente precisa sim criticar isso e evidenciar como tudo isso é um planejamento mesmo da execução da necropolítica, mas se apegar a essas perspectivas que são inúmeras e que trazem um afago para a gente que estão por aí. Só a gente se atentar que a gente sempre vai encontrar um grupo resistindo, seja de pessoas negras, LGBTs, indígenas.
Bom, eu acho que todas as reflexões e fatos e contextualizações que a gente fez aqui são muito importantes para a gente pensar o que é o Brasil, né? E eu queria muito agradecer vocês pela participação e encerrar o episódio por aqui. Muito obrigada a todo mundo que ouviu e principalmente obrigada, Daiane G. Obrigada a você, obrigada a Verniz, né, por essa oportunidade de discutir, trazer as reflexões. Obviamente, a gente não vai conseguir fechar todos os pontos que a gente levantou, mas são pontos para a gente sempre estar pensando e até mesmo nos reconhecendo e nos diferenciando, né, sabendo o que são representações que nos cabem e o que não são representações que nos são impostas, né. Também agradeço o convite, é um prazer estar aqui e é muito importante esses espaços, essas oportunidades, né, de estar conversando sobre esse assunto e estar expondo também um pouco do que alguns artistas e algumas pessoas, né, negras aqui da cidade estão fazendo, estão produzindo. Gente, foi tudo, discussão super profunda e é sempre muito louco a gente parar pra pensar na forma como nós somos representados nas mídias, né? E mais ainda nos porquês dessas representações, de onde elas vêm e como tudo isso impacta nas nossas vidas. Pois é, foi uma troca de conhecimento muito rica. Como eu mesma disse, é muito bom ter um espaço para a gente estar trocando uma ideia sobre assuntos que são bastante mascarados e invisibilizados no nosso cotidiano. Além disso, também foi uma ótima experiência estar aqui produzindo e participando desse material. E assim encerramos o último episódio do nosso podcast. Esperamos que cada um dos nossos 3 momentos de diálogo tenham feito vocês refletirem e se identificarem, além, claro, de poder conhecer um pouco mais sobre os artistas que estiveram aqui com a gente. Lembramos que se você se interessou e quer saber mais sobre o Projeto Fragra, sobre o podcast ou até mesmo sobre a Mostra Fragrante e o Coletivo Verniz, o material está todo disponível no Instagram, @vernizarte, no YouTube e também no nosso SoundCloud. Os links estão aqui na descrição. Interage lá nas nossas redes, deixa a gente saber que você gostou, que é sempre muito bom esse tipo de feedback pra gente continuar com ânimo, seguindo com o coletivo e as nossas ações. Sempre ótimo. E é isso, assim, o podcast está encerrando aqui. Nós estamos sempre por aí contribuindo, né? Tentando contribuir da melhor forma para que as nossas vozes cheguem cada vez mais longe. Obrigado mais uma vez por acompanhar a gente até aqui. E o Fraga Podcast é realizado por mim, Daiane Máximo, na produção, Amanda Cósmica e Larissa Angélica no apoio técnico. E os episódios estão sendo editados por mim, pela Camila Matias e a DJ Santiesca. E também estamos contando com o apoio do Ministério do Turismo e do Governo do Estado de Minas Gerais. E é isso, gente. Nós ficamos por aqui. Até uma próxima. Será? Será que vem por aí? Será que vem aí? Será? É isso, gente. Brigadão. Beijo, gente, e até a próxima.